Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do GeaCast, que é o podcast que fala de gestor para gestor. Aqui temos 4 pessoas com muita experiência no mercado das escolas de natação, mercado aquático, e a gente está aqui para falar de assuntos que vão ser muito pertinentes à gestão aquática. Tá bom? Antes de a gente começar mais um episódio, eu gostaria de agradecer aos nossos grandes patrocinadores, Começar agradecendo a Poolbox, que é um parceiro mesmo do gestor de escola de natação. Eles vendem diversos produtos da Fluidra, que está aí todo dia na nossa gestão, tanto com Blue Connect, que está aqui do nosso lado, pode auxiliar a gente na gestão das nossas piscinas, temperatura, cloro, aquecimento, diversas outras coisas, no tratamento da água. Além disso, bombas de calor, robô para limpar a piscina, tem diversos, que vocês podem entrar em contato aí, que eles são muito parceiros do gestor de escola de natação. E outro parceiro também é o CRI e Brinc, que eles fazem personagens, animais em 3D, diversos brinquedos aí mesmo, que são itens que a gente pode utilizar de forma bem estratégica na nossa escola de natação, tanto como branding da nossa marca, fazer venda para os nossos clientes e, é claro, para utilizar isso nas nossas aulas como material pedagógico. Eles são muito, muito importantes e eles são muito parceiros também aí das escolas de natação, nasceram dentro desse ecossistema, então eles entendem a nossa realidade. Então, obrigado aos nossos patrocinadores, sem eles a gente nem estaria aqui, Então, são muito importantes aí também por acreditar no nosso trabalho. E antes da gente começar, gostaria de que cada um dos nossos convidados se apresentasse aqui. Começar pelo Mauro. Pode se apresentar aí, Mauro. Olá, pessoal. Sou Mauro, da Academia Mergulho de Araxá. Nós estamos há 35 anos no mercado. Temos 3 unidades aquáticas, 2 de fitness. E viemos aí colaborar com o mercado, trocando ideias aqui com esse time bacana, para que seja assim, uma referência do nosso ponto de vista. Então, essa é a contribuição que a gente está aqui. Pode agora o Rafa se apresentar, Rafael. Bom, Rafael, mais de 30 anos de mercado, 25 anos como dono de escola de natação, sou lá desde 2008 organizando o Congresso Brasileiro de Natação Infantil, o simpósio, o simpósio já foi, Hoje é o Summit de Gestão de Escolas de Natação, o S4. A nossa contribuição junto com a minha esposa Sandra é tentar ajudar a organizar o mercado. A gente tem uma participação também no Brasil e no exterior. Eu participo da ISA, International Swim Schools Association, como membro efetivo, participo bastante. Então, o que a gente procura aqui na nossa conversa, que já está na 3ª temporada, é levar o nosso ponto de vista. Como bem lembrou o Mauro, é o nosso ponto de vista, a gente não é dono da verdade, mas a gente quer fazer vocês pensarem. Esse é o grande objetivo aqui. É isso aí, Rogerão, pode se apresentar. Bom, meu nome é Rogério, estou na área aquática há 41 anos, comecei dando aulas de natação, depois fui professor, coordenador, gerente, e aí virei consultor, estou há 32 anos com a consultoria. Dono de escola de natação também? Então, aí depois de consultor, virei dono de escola de natação, continuo com as minhas escolas. Foi depois da consultoria? Foi depois da consultoria, bem depois. Eu comecei, a consultoria começou em 94 e minha primeira escola eu comprei em 2007. Não, gente, legal. Teoria e prática, Bacana. Então, e loucura, Porque era mais fácil ser só consultor. Era mais fácil ser só consultor, depois ele foi colocar na prática, sentir. É isso aí, mas... Beleza. Bom, me apresentar também, eu sou o Jonas Maniglia, sou filho do Mauro aqui, então nasci praticamente lá dentro da Mergulho. Sou engenheiro de Minas, formei lá em Ouro Preto, voltei em 2019 já com essa vontade de continuar lá na empresa, nossa empresa familiar, e lá dentro eu idealizei a criação da Azulha, que depois virou uma startup de educação e tecnologia. Estamos aí criamos em 2019, mas estamos aí desde 2023 no mercado, levando bastante coisa boa ali para as escolas de natação através do nosso licenciamento, A gente leva muita diferenciação, Se alguém quiser saber mais também, estamos à disposição aí. Beleza? Bom, então vamos começar o nosso tema de hoje, que é um tema que eu acredito que é uma dor
para a maioria das escolas de natação, né, que é a formação e a fidelização do professor, né, a estratégia que pode definir o futuro da sua escola de natação, definir de forma positiva ou de forma negativa, né, porque o que é o ponto aqui que a gente idealizou na hora de pensar nesse tema? Você pode ter a melhor estrutura, a melhor piscina, o melhor sistema, o melhor ponto, né, a melhor localização ali. Se você não tem uma boa equipe de professores engajado que vai ficar no seu negócio, né, você pode ser muito prejudicado, né? Então isso pode ser uma das maiores dores mesmo do seu negócio. E a gente vê diariamente isso acontecendo, né? A gente vê escolas que acabam ficando refém de seus professores, porque tem poucos professores mesmo trabalhando nessas escolas, tem uma rotatividade muito grande, às vezes o professor não fica muito tempo na escola ou chega muito despreparado, a escola não consegue formar e treinar aquele professor. Então a gente tem diversos problemas operacionais acerca desse tema e participando das nossas comunidades, né, de todo mundo que a gente conhece desse mercado. Então no nosso ciclo a gente vê que é uma dor gigante mesmo hoje em dia, que a gente tem que solucionar, né? Porque o professor é a alma do nosso negócio, ele que está lá na comissão de frente, ele que aplica a nossa metodologia na prática, ele que conhece o aluno, ele que participa do desenvolvimento do aluno, ele conversa com os pais, enfim, né? O professor ele está lá para representar a escola de natação, a nossa natação mesmo no dia a dia. Então a gente tem que solucionar esse problema da melhor forma possível, e a gente já vê boas soluções no mercado, e a gente já vê gente passando apuros, né? Então a gente queria começar aí perguntando para vocês por que vocês acham que esse é um problema grande hoje em dia e como que a gente pode pensar na solução. Deixa eu começar do princípio, né? Porque nós estamos falando, nosso tema aqui é formação dos professores, desenvolvimento dos professores, né? E o princípio, a base, é a própria palavra formação. Cada um veio de uma faculdade, de uma universidade, e a gente sabe que a natação é uma parte pequena da grade curricular, né? E a gente começa fazendo todo esse trabalho que todos os gestores estão acostumados ali com estagiários, etc. Mas a base, se nós estamos falando de formação e se nós estamos falando de um conteúdo até, não sei se é essa palavra, meio incipiente dentro da grade de educação física, pequena da natação. Meio carente, né? Alguma coisa desse tipo. O que eu fico assim, o que eu posso trazer de contribuição nesses 35 anos que temos de chão aí? Nós estamos lá em Araxá, Triângulo Mineiro ali, Alto Paranaíba, nós estamos bem longe dos centros onde acontecem todas as capacitações e reciclagens de professores, né? Que basicamente aqui em São Paulo, né, em alguma coisa em outras cidades. Nós sempre partimos do pressuposto que não dava para ficar lá esperando a informação chegar lá em Araxá, esperando que o professor fosse especializar ou qualquer outra internet, natureza. Né, Maurão? Não tinha, né, naquela época, né? Então, desde sempre, tudo que acontece de importante na capacitação e reciclagem, a gente está presente. Com 60%, 70%, 80% da equipe aqui, principalmente depois que começaram todos os congressos brasileiros de natação infantil, que o idealizador aqui está aqui conosco, o Rafael e a Sandra. Nós sempre participamos, não só disso, mas de todas as oportunidades que tivemos. E o que a gente vê muito, gestor? Vê muito. Talvez você faça uma reflexão, possa ser importante para você. Às vezes, não fazer o esforço necessário, não só motivacional, como financeiro, de trazer a sua equipe e participar. Porque se você está lá no seu mundo e ele é pequeno, hoje com a internet, lógico, você tem muito mais condições. Mas essa questão da equipe estar se formando, se reciclando, para ir fortalecendo, para trazer subsídio para um bom planejamento, para uma boa diferenciação, que é o que faz a sua escola despontar na cabeça do cliente na hora de escolher, né? E o gestor muitas vezes negligencia, muitas vezes teoricamente economiza, né? E acaba não fazendo isso com a equipe. Então, já de cara, né? Chão de fábrica, formação.
investimento nisso, porque a sua equipe está cuidando do coração da sua empresa. Tem a parte de estrutura, tem manutenção, tem o processo, tem a metodologia, tem o financeiro, tem o resultado do cliente, tem tantas coisas, né, para a gente fazer a gestão da nossa empresa, mas o coração é a aula. É a aula. Então é o professor. É ele que entrega o serviço que a gente se propôs a trazer para a sociedade. A hora que a gente abre a porta da academia, você está se propondo a, através da aula e do seu professor, mudar seja lá o que for. Em natação, ou é inabilidade, você vai ensinar para as pessoas, ou para quem já sabe vai se condicionar, ou é hidroginástica, mas quem é o coração? É o professor. Né? Então você vai economizar no professor, não só de remuneração, que é um pouquinho adiante o assunto, mas principalmente na formação. Então, acho que essa base é daí que parte tudo. Né? Legal. Então, esse assunto, ele é muito amplo, né? A gente pode enxergar ele de várias formas, e o que a gente vai perceber é o seguinte: estando há muito tempo no mercado, a gente já teve várias fases e estilos de professor. Então, eu venho de uma fase lá atrás que os professores tinham muita autoridade, porque a formação era melhor, eram poucas, mas eram melhores as formações das faculdades. Tinha muita gente que já era envolvida com natação, por alguma forma, ex-nadador, os pais nadadores, enfim, tinha uma óbvio, o mercado cresceu, isso não conseguiu se manter, então começaram a entrar outras pessoas. Nós tivemos uma época que se falava que o cara não tinha nenhuma habilidade na faculdade de educação física, ele ia pra natação. Meu Deus ele do ia céu. dar aula de natação, né? Porque o cara falou, pô, não joga basquete, não joga vôlei, cai na água aí, vai dar aula de natação. E não era fortinho, então vai dar aula de natação. E agora, o que eu vejo, assim, hoje, né, pra gente começar o assunto, o que me parece muito importante a gente falar sobre formação, concordo com o Mauro plenamente, mas é método. É você ter seu método. Não dá hoje para você conceber mais uma escola de natação que cada professor faça o que ele quer. Senão você não chega a lugar nenhum. Então, se você não estabelecer método e processo, você não vai... Porque o que acontece? Essa mudança, essa rotatividade, ela é comum, como é comum em outros mercados também. Você falar agência de marketing, também os caras rodam. Você fala qualquer outro mercado, também existe essa rotatividade, essa escassez. Qualquer um que você conversa hoje, que fala, tá difícil arrumar funcionário. Tá, isso é normal, nós já estamos vivendo isso. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, porque isso é uma condição de mercado. O que nós temos que fazer então, por isso que eu falei que tem muita coisa pra gente falar, né? Mas o Mauro falou formação, eu falei ter método e processo, e aí a gente vai evoluindo isso para remuneração, plano de salário, né? Plano de carreira, benefícios. Então você começa, porque o professor de natação, ele nunca foi uma profissão que o cara falou, eu nasci professor de natação, eu vou morrer professor de natação. Não é? O cara fala, não, eu tô dando aula de natação, mas eu vou querer ser isso, aquilo. E hoje não, hoje a gente consegue já melhorar isso, porque nós temos mercado, o mercado é crescente, a gente vai falar isso em algum momento, o mercado de natação é crescente no mundo todo, o Rafael sabe melhor do que a gente sobre isso, então a gente vai precisar de professor. Então, Mauro, é o coração e nós vamos precisar desse coração. Ninguém vive sem coração ainda, né? Ninguém vive. Então, nós temos que reavaliar o valor desse cara e como a gente faz para reter esse talento. Eu traduzir um pouco o que vocês comentaram, né? Eu colocaria em 3 pilares, assim, essa questão da formação, e não só de você estar em constante capacitação, mas você pegar um cara que uma mulher, um homem, tanto faz, né? Que é estagiário, e ele começar lá na sua escola como estagiário e você ir ensinando desde o começo, né? Logo depois ele já está pronto. Mas para você fazer isso, você tem que ter um método, que o Rogério falou, seja ele do mercado ou seja ele próprio, mas tem que ter um método, e desse método tem que funcionar na prática, que aí você ensina e capacita seu estagiário desde o começo, né? Para isso, e para ele olhar e querer ficar na sua escola e querer passar algum tempo lá, ele tem que ter uma perspectiva de que ali é um bom lugar, né? De que ali as pessoas vão crescer, ter um plano de carreira. Para isso tem que ter uma boa remuneração, tem que ter um plano de remuneração bem legal, né? Você tem que ter também benefícios, tem que ter várias saudável coisas. Em trabalhar lá. Exatamente. Hoje nós temos um lugar ainda que o cara fica 6 horas dentro d'água. Isso não é saudável. Essa conta chega. Sim. Se a gente não começar a se preocupar, já deveria estar se preocupando, mas agora, principalmente com o NR1, que depois é um outro assunto, se a gente não começar a se preocupar com a saúde
tanto física quanto mental desse cara, porque é um trabalho estressante, né? Bom, daqui só eu fui, morou só eu. Eu fui professor de natação, então E eu a gente falo... vê o resultado agora, né? olha o estrago, a conta chega. Bom, tem tanta coisa para falar e você aí deve estar perguntando, mas eu não tenho professor, como é que eu faço? Eu acho que você e 95% das pessoas do mundo que trabalham nessa área têm problemas. Aqui no Brasil, a gente repete o que acontece lá fora. Não imaginem que lá fora, Estados Unidos, Austrália, Canadá, seja tão fácil ter professores. Mesmo que não seja obrigatória a formação em educação física. Eles também têm problemas, com características diferentes, mas têm problemas, né? Isso é um problema geral, como o Rogério falou, em todas as áreas. Porém, para que a gente torne esse mercado ou a nossa escola atrativa, tem que ter tudo isso que você falou, dos pilares, tem que ter um plano de carreira, você tem que estar investindo na educação disso, porque a gente, infelizmente, as faculdades são um problema seríssimo que nós temos hoje, são pouquíssimas aquelas que prestam atenção na formação para um profissional que é um profissional que tem que ser diferenciado. O profissional de natação infantil hoje cada vez se especializa mais, porque o desenvolvimento infantil não é só a parte técnica, ele tem que conhecer sobre todo o desenvolvimento global da criança para saber como fazer. É diferente da aula de 10, 15 anos atrás, que a maioria fazia. Hoje é uma aula muito mais evoluída, o mercado exige mais, os pais estão mais atentos, a internet interfere nisso. E o Brasil, felizmente, é um dos países onde isso é mais levado a sério e tem um reconhecimento, inclusive, internacional. Porém, a formação é fundamental. Então, aí eu já vou dar um passo atrás, eu acho que é uma coisa que a ABAQUA deveria estar encampando junto com a CAD. Nós temos que ir atrás das faculdades de educação física. Surgiu agora a questão do tecnólogo, que existe uma briga aí que profissionais não estão entendendo exatamente o que é, mas pode ser uma alternativa, porque é uma formação muito específica, que o cara vai... mas ele não tem 4 anos de estudo, mas ele tem 2, só que especializado naquilo. Eu sei que tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas tem que discutir, porque a natação, principalmente a infantil, ela é uma questão de segurança aquática, é uma questão de segurança do país. Os acidentes acontecem e a gente precisa ter gente ensinando as crianças a nadarem, e mais do que aprender a nadar, aprender as questões de segurança aquática, como se comportar nos diferentes ambientes aquáticos. Isso é um profissional que faz. É um problema sério. Dentro de casa, nós temos que ter tudo isso que vocês falaram, com relação a ter plano de carreira, a ter que a pessoa sinta que tem investimento. A gente, quando criou o congresso, foi exatamente para combater isso que o Rogério falou. Nós vamos colocar no melhor lugar que a gente puder para valorizar o cara sentir ali que eu sou um profissional relevante, porque antes ele ficava num canto, uma cadeirinha de plástico, lá não tem nada contra, mas ele não tinha um evento. A partir disso, hoje surgiram outros eventos de um nível parecido do nosso, e a valorização da profissão é grande. Então, isso está sendo feito. Agora a gente precisa trazer mais gente para isso. A gente precisa buscar. Então, agora a gente tem que também olhar fora. Primeiro, faça o seu trabalho dentro para buscar as pessoas, trazer como você está investindo. Nós temos que investir, porque é um problema muito sério. As pessoas, elas não olham o seu negócio de uma forma tão objetiva. Eu abri as portas, vai ter aluno e eu vou fazer. Não, você está fazendo um trabalho social muito importante, muito sério para a comunidade. E aquele profissional que faz isso tem que ser valorizado por isso. E aí vai do investimento na participação de eventos, não precisa ser no nosso, qualquer um que faça bem feito, no investimento de salário. Mas eu não consigo cobrar. Nós temos que fazer um investimento como a ABAQUA de valorização do que a gente produz para esse mercado, porque a gente produz muito para a comunidade, a gente dá muito para a comunidade. Então nós temos que, não podemos ser comparados a uma aula, com todo respeito ao fitness. É diferente, a gente está fazendo um outro tipo de trabalho. O fitness trabalha com saúde, mas a gente trabalha com segurança e saúde. Então, a valorização disso parte da gente. Nós temos que pensar diferente, porque para atrair profissionais para o nosso mercado, a gente tem que oferecer condições diferentes. Porque a garotada que está chegando agora, eu escuto muita gente, eles não querem nada. Alguns não querem.
mas muitos querem. Só precisa oferecer propósito para eles e salvar vidas, qual que é o nosso caso, ajudar a desenvolver pessoas, seja na criança, seja no adulto, ajudar na saúde, é um baita propósito de vida. Então, se a gente souber vender isso, a gente atrai mais gente. E eu acho que, pegando essa perspectiva da nova geração, eu vejo também muita gente falar disso, eu não concordo. Eu acho que tem muita gente da nova geração que quer trabalhar, sim. Só que hoje eles têm muito mais possibilidades, né? Hoje em dia o cara com um celular na mão consegue, às vezes, faturar mais com a empresa. Né? A gente está falando aí com o advento da IA, de pessoas, né? Empresas de uma pessoa só que vai chegar a faturar bilhão. Né? Isso aí é um dos assuntos que está rolando. Então, você pensa no mundo de possibilidades que o jovem tem hoje. Então, você como empresa tem que proporcionar para ele um projeto mesmo, né? Por exemplo, lá em Azulha, somos uma startup. Nós temos hoje alguns, os nossos colaboradores lá, a gente tem a Letícia, tem 23 anos, a Isabela, ela tem 21 anos, e elas são muito eficientes, muito trabalhadoras, sangue no olho mesmo, assim. Você fala assim, cara, elas são muito boas, né? Elas estão formando agora, né? E você vê excelentes colaboradores, e elas são novas, cara. Elas são dessa nova geração. Então, se você souber colocar um projeto para ela, fazer ela se encantar com esse projeto, você remunerar bem, mostrar que ali ela pode ter uma carreira, né? E assim, também é um pouco mais dinâmico do que era antes. Pode ser que ela fique, a pessoa fique 2, 3 anos, mas não tem problema. Se várias pessoas boas ficarem 2, 3 anos, você tem uma Aí vem o programa de formação contínua. Dá trabalho, tá, mas se você estruturar, aí vem o episódio passado que a gente falou de IA, talvez ela possa te ajudar numa planificação de treinamento, que você tenha a reposição constante fazendo. Você tem que ser uma empresa atrativa, porque você está disputando com todo mundo hoje. E você tem que entender isso. Essa é a realidade do mundo. Né? Então, essa formação contínua, porque o nosso ideal, quando a gente fechou a nossa empresa, fechou porque a gente vendeu porque quis, a gente decidiu vender isso. Leia o nosso livro que você entende a história que está ali, Sangue, Suor e Água. Não foi porque quebrou, não. Não, a gente tinha um plano para isso, mas a média foram 12, 13 anos os funcionários. Hoje vai ser difícil cada vez mais você ter gente nesse nível, porque a realidade do mundo mudou. Porém, se a pessoa ficar com você 2 anos, que ela fique no seu máximo. E se você tiver um programa de recolocação para substituição disso azeitado, você vai ter o que o Rogério falou, a metodologia é sua, não do professor. Isso é fundamental. Você tem que ter a sua metodologia, o seu método dominado por você, que te identifique como prestador de serviço, inclusive como diferenciação. Isso pode ser bom até para atrair mesmo. Porque o cara fala assim, eu quero ir lá, quero aprender, e depois eu vou fazer outra coisa, não tem problema, vou seguir minha carreira. Você vê, né? O Rafael citou, né? O Mauro também, o quanto o professor de natação tem que ser bom. O quanto de conhecimento, o quanto de soft skills, hard skills, que agora é bonito falar isso, né? Mas quanta habilidade esse cara tem que ter. Quanto conhecimento e desenvolvimento infantil. Aí como que você espera pegar um cara que saiu da faculdade que tenha tudo isso? Olha o tamanho do investimento que a gente tem que ter, né? E tem que se preocupar com isso sim, porque não é só formação, é educação. Às vezes você tem que educar o cara para trabalhar com isso. Exatamente. Porque eles não são educados para isso. Então, eu vejo que a raiz do negócio somos nós mesmos. Meu discurso sempre para os meus professores, nas consultorias, eu sempre quando eu converso com o professor, eu digo o seguinte: você não vai se destacar por fazer diferente do que a academia faz. Pelo contrário, você vai se destacar de fazer muito bem feito o que o método da academia oferece. Aí você vai ser bom. Entendeu? Aí você vai se destacar, aí você pode ser personal, você pode ser o coordenador, enfim, então, mas isso é educação. Isso é educação, o cara entender que ele está dentro de um ambiente, e aí nós somos os responsáveis por esse ambiente que dá formação, que educa, dá formação, remunera bem, dá benefícios, valoriza, como o que você acabou de fazer agora com as suas funcionárias, então valoriza o cara no dia a dia, né? E não tem uma gestão só de apontar erros, enfim, então a gente tem um ciclo, porque e quando às vezes eu vejo as pessoas, né, essa historinha de é porque eu não tenho professor, onde será que está o erro? Será que é só porque não tem ou será porque você não forma? Porque você não se preocupou com toda essa linha importantíssima que é formar, reter, agradar e principalmente, né, aquilo que vocês falaram também,
de evoluir o cara. E se a evolução dele quiser dizer ele tem que sair para evoluir, ótimo, ótimo. Quantos ex-professores que eu tenho que são meus amigos e estão super bem no mercado e que é um orgulho para nós. É sempre gostoso você falar, não, pô, esse cara saiu daqui e hoje está fazendo... Então nós temos que se preocupar com tudo isso. Assim, não é uma coisa instantânea, não é um negócio rápido. Eu acho que isso é um processo que você tem que formar e que ele tem que ser imbatível no sentido de que todo mundo que entra tem que passar por esse processo. Eu acho que a mentalidade, o termo escola de natação, ele tem alguns porquês. Eu mesmo acho que escola de natação é muito focado no ensino. Só que não é só o ensino da natação para o aluno, é o ensino e a formação de quem trabalha com ela, que é diferente de trabalhar no fitness. É diferente a proposta, é diferente o jeito que você trabalha com as pessoas. Então, você ter uma mentalidade como escola, como negócio, que é escola, então você tem que pensar, eu não estou só ensinando os meus clientes, eu estou ensinando a minha equipe, porque ela vem para... É alguém bruto, né? Por isso que você contrata a pessoa não por suas habilidades técnicas, né? Você vai pelos soft skills, pela personalidade, pela característica, pelo carisma. Então, a seleção é um processo muito importante. Né? Mas eu estou pegando quem aparece porque não tem. É porque talvez você não esteja conseguindo fazer um processo que você seja atrativo. Então, olha para dentro, como o Rogério falou, olha para você. Porque não é possível que só o mercado tenha problema. O que você fazia há 10 anos atrás, hoje dificilmente vai funcionar. Porque mudou tudo. Mudou tudo. E a gente tem que se ajustar. E hoje a gente tem que ser uma empresa formadora, porque é a característica desse negócio. Eu não tenho paciência para isso. Procura vender, fecha, entrega para outro, porque não é essa é a sua realidade. Não é, porque você está se desgastando numa coisa que você não tem vocação para. E isso é uma pergunta aí para você. Você tem vocação para esse tipo de negócio? Faça essa avaliação, porque às vezes você pode não ter a vocação e está se matando. Sim. Né? Então, algo que tem que hoje em dia a gente tem... Se você vê a facilidade das coisas hoje em dia é muito maior. Eu lembro quando eu estava acabando minha faculdade, eu queria me especializar um pouco mais nessa parte de gestão. Estava formando em engenharia. Eu fui procurar um material mesmo para estudar. Na época eu lembro que estava começando o podcast, eu nem sabia o que era, em 2018, 2019 ali. Pouco tempo atrás, se for pensar. Né? No YouTube eu comecei a ver o TEDx, né? Eu acho que é coisas voltadas ao empreendedorismo. Então, assim, hoje em dia você vê a quantidade de coisas que tem. Né? A gente e as academias, nós mesmos aqui, né? E as academias podem utilizar isso ao seu favor. Como formação, a própria geração que está vindo, né? E eu tenho uma pergunta interessante que é para o Mauro, que é o seguinte, eu acho que desse ponto aí tem um quebra-cabeça também, né? Que é a parte financeira. Porque você sabe que se você também não conseguir remunerar bem esse professor e dar para ele um plano de carreira, como a gente falou, os benefícios e tudo mais, dificilmente ele também vai querer continuar a longo prazo. Porque eu acho que é um pilar muito importante, né? Como a gente abre a escola de natação para dar lucro, porque ninguém é ONG, o professor também... Ele quer ser remunerado, ele quer ter uma perspectiva que ele pode ganhar mais, né? Então, mas tem um ponto também, né? Às vezes você vê, a escola de natação ela cobra tão pouco, o ticket médio é tão baixo e os custos tão altos, que ela tá totalmente no gargalo ali, ela não consegue nem pagar um pouco mais. Eu tô fazendo. Exato. Então, assim, qual que é um pouco dessa perspectiva, tipo, o quanto você pode pagar melhor o seu professor, o quanto você tem que considerar isso no seu ticket médio e o quanto que isso pode... realmente fazer diferença ali na hora também dele se sentir valorizado e querer ficar lá mais tempo, sentir que aquele ali é o lugar dele. Eu acho assim que dentro de todos esses objetivos e os desafios que nós temos como gestor, quando você abrir o seu negócio, você quer de alguma forma que aquela academia de natação esteja na mente dos clientes quando eles assim... pensarem em fazer uma atividade aquática. Então, o pai que nasceu, o filhinho lá, vou pôr minha
criança, meu filhinho, em tal academia, porque já ouvi falar bem, porque é bacana, porque eu tenho conhecidos que estão lá. Então, a sua academia passa a se destacar por todo o trabalho que você faz nessas várias nuances, e aquilo vira um desejo de muitos clientes. Né? Se você usar o mesmo raciocínio para os professores, pode ser que dê um resultado também legal. A sua academia ser um local onde o professor deseje trabalhar lá. Porque, gente, a informação ela corre de boca a boca ali na faculdade, todo mundo está lá conversando, os próprios grupos que tem de WhatsApp entre professores e enfim, né? Se você tiver alguma estratégia que a sua academia vire uma referência para se trabalhar, pode ajudar bastante, né? Nesse ínter, a gente facilita já faz... isso até, por exemplo, se você chegar e falar assim, eu tô precisando de professor de coordenação, vou ali no concorrente. O concorrente tá doido para trabalhar nessa escola, às vezes. Isso facilita até isso. Verdade. Nesse ínter, né, a gente já fizemos, inclusive, um podcast quase disso, né, de remuneração de professor, lá na primeira temporada, mas é uma coisa, gestor, que dá para pensar, dá para fazer. Porque natação é muito diferente de fitness, de musculação. Natação é uma turma específica para um professor. Então não tem esse negócio do fitness, né? Hoje eu vou de manhã, se não der eu vou à tarde, se não der eu vou à noite, tal. Não, é a sua filhinha que vai no determinado dia com determinado professor que é dono daquela turma, que cuida, que sabe tudo, ou teoricamente deveria saber tudo daqueles clientes, né? E dentro desse arcabouço aí, é fácil, não é difícil a academia adotar um sistema de meritocracia. Isso é, os professores que vão se dando cada vez melhor nesse esmero com o cliente, sendo referência no mercado, e as suas turmas estarem cada vez mais cheias, mais com fila de espera, que ele seja reconhecido, né? Que ele seja reconhecido e remunerado para isso. Então, se você fizer um esquema de pagamento por cliente, por carteira de cliente, imagina o tanto que você vai estar motivando esse profissional que está ali, vou, não vou, fico aqui, mudo de academia, vou pensar no negócio, não estou ganhando tão bem e tal. Então imagina se você propõe esse tipo de solução para ele. Quanto mais clientes você tiver, mais você vai ganhar. Pagando um certo valor, ou percentual, ou fixo, por cabeça, por cliente. Isso é totalmente dentro da lei. Depois daquela mini reforma trabalhista na época do presidente Temer, né, proporcionou para a gente, foi uma das poucas coisas que aconteceram boas na área trabalhista, foi o Temer. É possível, está dentro da lei você fazer isso, e não tenha receio, não tenha medo, não tenha apego. Se a sua aula crescer 20%, 30%, 40% o valor, porque aquele profissional merece aquilo. Por hora aula. Né? Ele merece aquilo. Ele vai se entusiasmar com aquilo. Ele vai se motivar com aquilo. Ele vai cuidar do seu bem maior, que é o cliente, que é o que te paga. Né? E com isso, melhora a qualidade da aula, melhora a busca de conhecimento dele, melhora a sua imagem na sociedade que você está inserido. Você vai ser o primeiro a ser escolhido. Você pode aumentar o seu ticket médio. Você tem que se preocupar com isso. Pensando que você não precisa de fazer isso apenas com pagando por cliente exatamente. Você pode fazer você pode dar alguns outros tipos de metas, de benefícios, exatamente. Então, assim, você tem um percentual muito bom de retenção, você pode bonificar melhor ele naquele mês. Você tem um percentual muito bom ali de algum outro indicador que eu quero atrelar, você pode dar outro benefício. Não precisa ser exatamente esse, mas você pode encontrar meios de fazer isso de uma forma gradativa que vai caber dentro do seu esquema. Eficiência técnica. Se você está passando, seus alunos estão passando, você tem uma frequência boa de evolução dos seus alunos, você pode medir isso também. Bom, quer dizer, tem várias maneiras. Eu tenho uma questão, eu tenho uma questão que eu acho que é importante, que na verdade é mais uma reflexão, né, para os donos de... Então, antes de você falar, Rogério, seguinte, a gente está chegando no final já. E aí eu acho que é importante, no final a gente sempre dá uma reflexão cada um. Já começa você, então. Então eu já vou falar.
Hoje a gente fala muito em experiência do cliente, né? Porque a experiência do cliente, a experiência do cliente, a experiência do cliente. Tá bom. Mas como que dá para conceber você ter uma boa experiência do cliente se quem proporciona a experiência do cliente é o teu funcionário e você não se preocupar com a experiência dele? Exato. Como que você vai conseguir fazer com que o cara que não tem uma boa experiência com você preste uma boa experiência para o teu cliente? Então, acho que essa é uma reflexão legal para pensar, para trabalhar e começar a mudar se não for o caso. Bom, eu acho que a gente está num momento de dificuldade do mercado em termos de aquisição de novos profissionais, mas a gente tem que pensar em soluções diferentes. Né? Eu vejo muita gente reclamando, mas as pessoas estão fazendo exatamente as mesmas coisas. Então está na hora da gente buscar outras alternativas, está na hora da gente pensar de forma diferente. Isso que o Mauro fala há alguns anos, ele vem falando da forma de remuneração e tal. A equipe dele é longeva, por que será? Né? A questão da atratividade também é importante, o que acabou de falar o Rogério com relação à experiência do cliente interno também é importante, né? Ele que oferece o nosso serviço. Então a reflexão para de reclamar um pouco, coloque esse tempo da reclamação em tentativa de achar caminhos diferentes, eles existem, alguém vai encontrar. Espero que seja você, não seu concorrente. Verdade. E, assim, uma coisa que a gente vê muito no mercado, que né, a gente está há bastante tempo no mercado, participa de muitos grupos, existe dentro do nosso mercado de natação muito conservadorismo. Muito disso que o Rafael falou. Ter medo de arriscar, de fazer uma coisa diferente. Então, a concorrência está aumentando, nós vamos falar um pouco disso em outros capítulos, né? As coisas estão acontecendo e você se permitir fazer coisas diferentes, procurar ajuda. Se alguém quiser bater papo aqui conosco, fora em outro momento, nós estamos abertos para isso, mas você se permitir fazer coisas diferentes para solucionar o problema que você tem, que é grande, igual o Rafael falou, não ficar reclamando. Se permita fazer coisas diferentes, tentar soluções diferentes, buscar essas soluções e ser mais gestor estratégico e não só gestor prático. E eu acho que se for resumir, né, tudo que eu vivi nesses últimos anos aí, com a Zulia, que a gente tem muito contato com diversas escolas de natação, tudo que a gente falou aqui hoje, né? Eu acho que uma das piores consequências de você não ter uma equipe engajada e de tudo isso que a gente falou e ter que ficar trocando muito de professor e ficar essa loucura mesmo, né, de não ter uma mão de obra que é a principal na sua escola de natação, é que você vira refém de quem está lá. Então quem está lá faz o que quiser e você vai aceitar isso porque você está com medo de perder mais um professor, com medo de não ter mais uma pessoa. E aí a pessoa começa a não aplicar o seu método porque ela está com preguiça de fazer aquela atividade naquele dia. Ela começa a boicotar as ações que você quer fazer que são diferentes, porque ela não se sente estimulada, porque qualquer coisa que acontecer lá, ela vai ganhar o mesmo tanto mesmo. Lá ela está vendo que você não está muito preocupada ali com o que está acontecendo, nem com ela, nem com o cliente. Enfim, começa a virar uma bola de neve de uma coisa negativa. E você fica refém. Então isso é muito importante e a gente falou várias soluções aqui, elas existem. Então a pessoa que está passando por isso, a escola que está passando por isso, existem várias alternativas, mas tem que se mexer, tem que procurar soluções, ser criativo, né? Então é isso. Bom, então agradecer a todos, né? Mais um episódio. Foi muito bacana, né? A gente falou de uma dor que é muito latente no mercado. Tenho certeza que vai ser muito bom para muitos gestores. Agradecer novamente nossos patrocinadores, né? Agradecer a Cri Brink, que faz personagens em 3D, que faz bichinhos, eles dão diversas coisas, na verdade, em 3D, né? Impressão em 3D. São materiais resistentes, são muito bons, confiáveis, seguros, ótimos para você utilizar na piscina como material pedagógico. Você pode usar para sua marca, você pode vender. Então, eles têm muitas alternativas aí para ajudar o gestor de escola de natação. Podem entrar em contato. Também podem entrar em contato
com a Poolbox, né, que é a nossa outra patrocinadora, eles que têm diversos materiais, diversos equipamentos da Fluidra, né, eles trabalham especificamente aí com a Fluidra, que é um parceiro muito grande das escolas de natação, né, então tá aqui o Blue Connect aí do lado do Rogério, que pode ajudar bastante a gente, mas tem vários outros, tem robô que limpa a piscina, tem bomba de aquecimento, né, que eles são hoje, trabalha com inverter, que é muito econômico, né, então você pode fazer ali uma gestão que pode ser bem interessante para os seus custos, para sua escola, para os seus aquecimentos, enfim. Né, então agradecer aí a Poolbox e agradecer a Zulia, que está aqui com a gente, né, ajudando a gente a realizar esse podcast, ao Inati, que também está ajudando, trouxe aí o seu livro Sangue, Suor e Água, que é a história, conta a história um pouco deles, né, e também agradecer a consultoria do Rogério Soares. Então todos nós aqui, todas as empresas parceiras e realizadoras fazem a gente produzir esse podcast. Obrigado, até a próxima, valeu.